Daniel capítulo 12, versículo 4, diz assim: mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Ou na tua tradução da Bíblia que você tem, diz: ou então a ciência se multiplicará, né? Mas ele fala mais ou menos no mesmo sentido, de um crescimento, de um avanço de conhecimento. Nós somos trabalhados na nossa mente para essa situação de ciclos, né? Todo ano, quando entra 1º de janeiro, 2, parece que está se renovando algumas coisas na vida da gente, né? Mas, se nós formos observar, na verdade, no universo, continua apenas na mesma direção. Não houve mudança de ano, não houve mudança de dias, tá? Apenas é uma existência. E nesta existência, há uma coisa que muitas vezes nós não paramos para atentar. É que nesta existência do universo, há uma retroalimentação de energia. Ou seja, tem energia que se acaba, tem energia que para, tem estrelas que deixam de dar seu brilho, nascem novas estrelas, e assim vai acontecendo no mundo que a gente não tem tanto conhecimento ainda. Mas a gente observa que tudo vai num acontecimento. Porque Deus não é Deus simplesmente de um tempo, de 365 dias e 6 horas, né? Ele é mais do que isso. Ele é o Deus do tempo, do Kairos, né? Do tempo da eternidade. Mas as coisas vão acontecendo. Mas é bem verdade que nós temos toda um traçar de planos para os nossos tempos. E muita gente faz suas previsões, o que vai acontecer em 2024, o que ia acontecer em 2023. Aí alguns fazem suas previsões, fazem seus prognósticos, né? A gente também faz por quê? Porque o que acontece é que nos adequamos a um sistema, tá? Baseado no girar da Terra, né? E para 2024, se espera muitas coisas, mas não é porque é 2024, é porque vem um acontecimento. Jesus já falou sobre acontecimentos, sobre coisas que virão, né? E fala de algo que é impressionante. O profeta Daniel, ele fala para nós sobre algo muito profundo, que é um avanço, tá? Uma coisa que a cada dia nós percebemos uma diferença. Antigamente, para que se houvesse uma mudança de algo na terra, era preciso cerca de 100 anos. Uma mudança de certo hábito, de certo costume, de certa situação, era preciso cerca de 100 anos. Hoje, nós estamos percebendo que as mudanças, elas ocorrem em questões de dias. Dias não, de horas. Eu tinha que mandar uma remessa para uma cliente de um valor em euro, que é na Europa, e eu tinha que mandar essa remessa. E eu estava lá na casa de câmbio, e eu disse para ele: rapaz, eu disse assim, eu liguei e disse assim: você faz aí para mim um levantamento. Ele disse: rapaz, você tem que vir aqui fazer na hora. Eu digo: porque o que a gente está conversando aqui, daqui a 10 minutos pode não ser mais esse valor. Pode subir, pode baixar. Então, as variações. Então, nessa questão de economia, as coisas sobem e descem, vão para lá e vêm para cá, não é assim? Também a gente percebe que hoje
Estas coisas, elas estão no nosso dia a dia, tá? Hoje você tem um celular, não é isso? E aqui e acolá ele está pedindo para você atualizar. Por quê? Porque já houve mudança. E agora, a televisão que a gente tem em casa, desses últimos anos, ela já não é mais só uma televisão. Não é aquela, você já imaginou um tempo que você tinha uma televisão, e eu já vi isso, a televisão colorida lá de casa, a primeira televisão colorida lá de casa, era uma televisão com 3 faixas, uma vermelha, uma amarela e uma azul. Era a televisão colorida, dos anos 70. Todo mundo, a casa fulano tem televisão colorida, né? E depois a gente aprendeu que a televisão podia ter uma antena e você botava lá a palha de aço, né? Lá na televisão para melhorar o sinal, não é assim? Hoje saiu já esse sinal que você poderia botar lá o bombrilzinho e entrou um sinal novo, digital. E agora, mais do que nunca, você precisa de Wi-Fi. A sua televisão, quando você compra hoje, você precisa de Wi-Fi. Então, note que as coisas elas vão avançando, elas vão evoluindo, elas vão se modificando. O ser humano também acontece a mesma coisa, tá? Então, a velocidade das mudanças são muito grande. E às vezes nós nos perdemos nessas velocidades. Mas quando nós lemos Daniel, vou ler agora na outra interpretação aqui do texto, né? Na outra tradução, aliás, ele diz assim: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E a ciência se multiplicará. Esse conhecimento tem se multiplicado cada dia mais. Cada dia mais a gente vê essas coisas acontecendo. Cada dia mais a gente observa algo que facilita a nossa vida, ao mesmo tempo que nós não percebemos que estamos sendo escravizados por estas situações, porque nós somos escravos. Você diz que eu não. Pois eu desafio você a esquecer o celular em casa, sair e se estiver na parada do ônibus ou se estiver no meio do caminho e dizer esqueci o celular, não voltar. É muito difícil alguém não voltar, tá? É muito difícil. Por quê? Porque a cada dia nós estamos sendo envolvidos, engolidos pela tecnologia. Mas é bíblico, Daniel já falou isso. Ele diz que a ciência ia se multiplicar e ele diz que muitos irão de um lugar para outro. Se nós observarmos, hoje nós temos, nesse momento, mesmo nesse dia, cerca de 10 mil aviões no mundo, lá no céu. Muita gente disse, morro de medo de andar de avião, que é perigoso. Pois diariamente tem mais de 10 mil aviões no mundo e você raramente escuta falar de uma queda de avião. E cada vez menos, antigamente até que caíam aqui e acolá, mas cada vez menos a tecnologia vai se aperfeiçoando e as coisas vão acontecendo. E nós estamos percebendo que estas coisas, elas estão envolvidas com a palavra de Deus. E a velocidade é algo que veio para mexer com a gente. A velocidade, tanto na tecnologia como no conhecimento, é tão grande que muitas vezes nós não estamos sabendo lidar com certas circunstâncias. Como, por exemplo, as crianças, elas acabam querendo ter acesso a um celular. Criança de 1 ano. A criança não sabe ainda nem o que é, não sabe falar, não sabe ler, mas ela fica maravilhado com a tela e ela consegue fazer atos para mexer naquele aparelho. Por quê? Porque é uma indução, nós estamos sendo arrastados
para essa escravidão, tá? Então hoje você vai percebendo isso, e a criança, quando você tira o celular dela, aqueles que já se entregou a deixar ela com o celular, não conseguiu exercer sua autoridade, o que é que acontece? Não consegue mais tirar. E aí ela começa a tomar atitudes indevidas. Ela começa a ser educada, a ser formada, ser forjada dentro de algo que não faz parte do teu espírito e da tua casa e da tua família. Ela está sendo educada, formada por alguém estranho, por desenhos, por informações, por coisas que são colocadas ali, que você não enxerga, mas ela está formando você. Então, a palavra de Deus, ela sempre tem razão. A palavra de Deus sempre tem razão, meus queridos. Ela não erra, ela não falha. E até a gente que já tem um pouco mais de amadurecimento, que já passamos dos 30 anos, né, pastor? A gente já passou dos 30, a gente acaba sendo moldados por esses sistemas, a gente acaba, você vê tanta informação, você já abriu aí essas redes sociais e sempre tem uma solução para uma doença. O sujeito chega e diz, você tem isso, 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 para agora porque você tem a solução, e você fica ali. E aí o outro vem e diz uma outra coisa, e você faz a outra coisa. Um diz que você tem que tomar água, né, que fica enterrada no chão por 7 dias. Aí você bebe água, que é bom para emagrecer. Aí você bota lá 7 dias. Não. Então, eles vão jogando coisas e vão nos levando a cada vez mais essa escravidão. E nós estamos sendo escravos. Nós não conseguimos parar um instante sequer de 10 minutos, apagar o celular e conversar. Se você vai para a casa de alguém, eu fui numa casa, achei muito interessante, porque a pessoa tinha lá uma placazinha, disse assim, nós não fornecemos senha pelos primeiros 30 minutos, né? Porque até quando a gente vai para a casa dos outros, a gente já quer saber se tem Wi-Fi e qual é a senha. Se você vai na casa de alguém para fazer uma visita, qual é esse seu interesse? Por que isso? Então, nós estamos sendo forjados, nós somos uma geração, nós estamos numa transição. Os mais velhos, aqueles que jogavam de bila, né? Bola de gude, tem alguns aqui que já jogou bola de gude, né? Ou chegou até a levar uma bola de gude na testa, com o outro com raiva, né? Criou o calombo, mas nós estamos nessa transição de geração, de que quando aqui no Ceará que chovia, você pegava o triângulo, pegava um ferrinho, fazia a ponta dele e ficava fazendo o triângulo e riscando, né, jogando na areia. E essa transição tem aparecido e nós estamos hoje cada vez mais numa vida de isolamento. Você vai para o restaurante com a sua família ou com alguém para conversar, mas não tem conversa, porque cada um está olhando lá para o seu celular. Mas não é só aqui não, não é só no Ceará não, não é só na capital de Fortaleza não. Quando você vai para qualquer interior do Ceará, do mais pobre que existe, daquele que não tem nem água, mas todo mundo tem sinal de Wi-Fi e tem um telefone ali, um celular, que hoje não é mais telefone, né? Acabou essa história. É smartphone, porque telefone não existe mais, certo? Telefone era o orelhão que a gente, né, ligava, mas acabou-se. Aí o que é que acontece? Nós ficamos, tá, ali presos. Eu já cheguei interior, viajando a trabalho, cheguei interior que não tinha nada, e a gente parava numa lanchonetezinha. Lá, o pessoal estava ali, na pracinha por ali, mas todo mundo não estava conversando, estava olhando para celular. Então isso faz com que a gente perca algo muito importante, o diálogo, o relacionamento. A gente pensa que não,
mas nós estamos nos tornando cada vez mais individualistas. É por isso que Paulo, quando fala na carta de Romanos, ele vai falar exatamente nesse individualismo, porque a velocidade da comunicação, a velocidade da tecnologia, a velocidade da informação tem modificado a nossa maneira de viver. Por isso que a palavra de Deus diz que nesses dias, muitos correrão de uma parte para outra. Nós estamos vendo algo diferente, nós estamos conversando com o aparelho, Nós estamos conversando com o aparelho e às vezes a gente está batendo um papo. Tem uma pessoa muito famosa por aí, hoje muito conhecida, chamada Alexia, Que todo mundo hoje já tem a Alexiazinha em casa, diz, Alexia, apaga a luz, Liga o ventilador, liga aí o som, Que horas, Alexia? Aí a Alexia diz que horas. A gente está conversando com coisas. A gente vai percebendo que a palavra de Deus, no decorrer do tempo, nesse tempo nosso, do ciclo de dias, que o amor de muitos está esfriando. E eu vi uma vez, e já faz alguns anos, que um cidadão, as novidades assim mais estranhas, a gente já sabe de onde é que vem, Antigamente era dos Estados Unidos, mas agora é da China. O cidadão fez uma festa gastando $50 mil para casar, mas ele estava casando com um bonequinho virtual, uma menina virtual. Eu vi, e gastando dinheiro, fazendo festa e tudo. Então, nós estamos caminhando para uma época em que a palavra de Deus diz que o amor está esfriando. Por que está esfriando? Porque nós não temos contato mais com as pessoas, nós não olhamos mais olho no olho, nós não conversamos, nós não temos mais 10 minutos de conversa com quem quer que seja. E nós estamos sempre apressados. Por quê? Porque as redes sociais, o mundo virtual, nos chama para esta pressa, para ver coisas. Tem pessoa aqui que está com o dedo aqui se coçando já para ir lá nas redes sociais, No Facebook lá da vida, no Instagram, Essas coisas todinho. Então, nós estamos caminhando, meus queridos, para essas coisas aí, tá? E a internet tem sido um grande instrumento para mudar comportamentos. Assim como creio que também será um grande instrumento que será utilizado pelo anticristo, que está por aí. Não tenham dúvida, porque tudo parte da... Quando um sinal de WhatsApp cai, é um desespero. Se disser assim, vai passar 1 hora sem o WhatsApp, as pessoas entram em desespero. Tem delas que perdem dinheiro, por causa disso. Então, e às vezes a gente não tem um desconfiômetro para ver que o cerco está se fechando. A gente apenas vai à igreja e daqui uns dias nós não vamos estar na igreja, porque já estão criando as igrejas em realidade virtual, Os bonequinhos tudo representando a gente. Aquele bonequinho teve até um culto, não foi agora na Alemanha? Não foi isso? Acho que alguém ouviu falar. Na Alemanha é um culto. E está lá os bonequinhos tudo louvando não sei o que, quem e o que estão sentindo. Porque só tem um ser na face da terra que tem corpo, alma e espírito. Só tem um tipo de ser, que é o ser humano. Só tem um tipo de ser capaz de tocar o coração de Deus, é o ser humano. Porque quem tem corpo, alma e espírito. Mas já estão trocando isso, e já estão colocando pregações
E eu ouvi uma coisa que alguém estava dizendo: rapaz, eu preparo a minha pregação ligeiro demais. Tem um comando que dá aí no negócio desse, não sei se é Bing ou é Tring, não sei o que mais lá, que ele diz assim: eu quero preparar uma mensagem. A pessoa fala assim: eu quero preparar uma mensagem sobre o final dos tempos. Aí o bicho não é que ele dá todinho os textos bíblicos, tudinho, dá os tópicos, faz tudinho, deixa bem organizadozinho a mensagem. E tem muita gente, não é verdade, e tem muita gente já se utilizando desse sistema para preparar as suas mensagens. Por quê? Porque ele não quer ter tempo mais com Deus, ele não quer ter joelho no chão, ele não quer ter relacionamento com Deus, ele não quer gastar, e não é gastar seu tempo com Bíblia, lendo a palavra, aprendendo. A gente faz aqui esforço, já vai esse ano que vai começar a nova leitura bíblica. Tem uns que começam, outros nem começam. É muito tempo, é muito longo. Tem pessoas que têm 20 anos de igreja e ainda não leu sequer o Novo Testamento todo. É cruel. Agora, nós queremos dizer que somos dono da verdade e dono da razão. Mas que razão, né? Então, meus queridos, essa velocidade tem nos alcançado. E a gente tem pressa. Uma vez me pediram para dar uma palavra, e o pastor da igreja estava bem no banco da frente assim, né? E eu fiquei encabulado logo no começo, não deu nem vontade de falar. Porque na hora que eu comecei a ler o texto, ele já começou a olhar para o relógio. Eu digo: eu nem comecei. Eu nem comecei. Se é uma coisa que atrapalha a vida de um pregador da palavra do Senhor, é quando a pessoa está olhando para o relógio. Está rindo, né? Você deve ter passado por isso já. Porque o que se faz aqui é para ser algo muito sério. Quando a gente abre a Bíblia, nós estamos lendo, nós não estamos só lendo, nós estamos ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. Muita gente está procurando ouvir a voz de Deus no além, na televisão, no YouTube. E a voz de Deus bem pertinho de você, no abrir da palavra de Deus e ler. E você vai ouvir a voz de Deus, e você vai ouvir Deus falando contigo. E não é Avatar, não é Alexia, é o próprio Deus, pelo seu Espírito Santo, falando com a gente. Então, é preciso que a gente tenha esses cuidados, porque as coisas estão aumentando. No mundo com mais de 8 bilhões de habitantes, e só cresce. A China faz um trabalho de crescimento populacional terrível, desastroso, massacrante, mas continua crescendo. A Europa, apesar de estar envelhecendo, mas está cheio de gente vindo de outros lugares, outras culturas, outras informações. E o mundo vai crescendo. Há sempre um saldo entre os que nascem e os que morrem, porque a gente só vê os que morrem, né? Mas a gente não está vendo muita barriga, né? Mas tem. É porque sempre tem um saldo de 70 milhões por ano entre os que nascem e os que morrem. E aí está, 8 bilhões de pessoas e caminhando para 12. Mas diz que quando a gente chegar a 12 bilhões de pessoas, a Terra em si ela não suporta, porque ela tem uma capacidade, tá? Mas tem muita terra.
Tem muita terra inabitável, a gente diz isso. Mas se em Copacabana, se der um alarme e disser assim, desça todo mundo, a região de Copacabana entra um caos, porque há muito mais gente habitando ali do que a capacidade de ter uma pessoa ao lado da outra. Então, as coisas elas estão ficando difíceis. Sem falar que a questão sanitária, ela é prejudicada cada vez mais pela quantidade de pessoas que estão vivendo em comunidade, né? Mas, se tem velocidade, se o mundo está aí, se tudo está sendo visto, mais importante é a gente observar o que Salmo 33:13 diz. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. O Senhor está vendo a mim, está vendo a você. Ninguém se esconde do Senhor. Provérbios 5:21 ele diz: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Não tem nenhum ser humano que fique escondido de Deus. Jó diz, pois Deus, Jó 34:21, pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons e os maus. Hebreus 4:13 diz assim, nada em toda criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, esse ano que chegou aí, está chegando. Veja que um dia nós iremos prestar contas dos nossos atos, da nossa forma de viver, do nosso procedimento diante dele. Que esse ano seja diferente na sua vida e na minha vida. Vamos orar? Vamos, quem puder se ajoelhar, ajoelha. Quem puder ficar em pé, fica. Ou se você quer ficar sentado, fica. Mas vamos orar, estamos chegando nos últimos minutos desse ano e vamos agradecer a Deus, né? Faça sua oração de gratidão, faça sua oração de muito obrigado, Pai, de gratidão, e faça a sua oração de consagração desse ano, para que seja diferente a sua vida diante do teu Deus, amém?